Eu agradeço por você participar do nosso canal. Neste breve vídeo, eu quero pensar contigo sobre o significado da palavra tetelestai. Quando Jesus estava na cruz, ele mensurou 7 frases, entre elas uma, tetelestai. Tudo está consumado. Você que está acostumado a participar num ambiente cristão, já ouviu esta palavra? Talvez você até já a encontrou em algum louvor. Agora, você sabe o significado mais profundo desta palavra? É isso que eu quero tratar com você. Então, após a vinheta, eu retornarei. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, está escrito assim: Tudo está consumado. Na cruz, Jesus compartilhou o seu último sermão, uma mensagem de amor composta por 7 declarações. E uma destas declarações foi tetelestai, que significa tudo está consumado. Tetelestai era uma palavra grega muito significativa e conhecida na época. E ela expressa verdades profundas em Cristo. Por exemplo, era uma palavra muito utilizada no relacionamento dos servos com os seus senhores. Após o término do trabalho, o servo se dirigia ao seu senhor e declarava assim: tetelestai, ou seja, meu senhor, eu terminei a minha tarefa, concluí exatamente como fui ordenado e no tempo prescrito. Jesus é o retrato perfeito do servo que executou a obra exatamente como prescrita pelo seu Senhor, o Pai. Ele fez tudo como foi ordenado e também no tempo prescrito. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, nos diz assim: Mas esvaziou-se a si mesmo, falando de Jesus, e ele tomou a forma de servo. Então veja, ele se fez servo e nos diz, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, pensando neste relacionamento dos servos com os seus senhores, Jesus usou esta palavra porque ele se colocou na condição de servo, ele servia ao Pai, ele fez exatamente como foi ordenado pelo Pai e também no tempo prescrito. Tetelestai também era usada no mundo dos negócios. Entre os mercadores, era comum os comerciantes venderem produtos com pagamento parcelado. Os compradores, após pagarem a última parcela, recebiam um documento com a palavra tetelestai, ou seja, a sua dívida está quitada. O pagamento foi consumado. Lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, nos diz assim, falando para nós, a Igreja do Senhor: Porque fostes comprados por um alto preço, ou seja, todo aquele que já fez uma decisão com Jesus Cristo já teve a sua dívida paga. Jesus pagou o preço exigido pelo Pai, quitando assim a nossa dívida. Nós merecíamos morrer. Jesus morreu em nosso lugar. Ele pagou o alto preço com o seu próprio sangue. Tetelestai. Nada mais resta a ser pago. Pagamento consumado. A nossa dívida está quitada com o Pai. Quem pagou? Jesus Cristo. Os sacerdotes também utilizavam esta palavra. Os gregos possuíam seus sacerdotes e estes, ao receberem um animal para sacrifício, o examinavam para ver se havia algum defeito nele, e quando o animal era perfeito, eles declaravam tetelestai, que significava não tem defeito, esse animal pode ser oferecido em sacrifício. Os sacerdotes judeus seguiam um procedimento similar no templo para declararem que o animal oferecido era perfeito. Agora veja como esta prática se cumpriu em Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nós lemos assim: Ele não cometeu pecado algum, e o texto está falando sobre Jesus. Então Jesus não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos assim:
Ele passou por todo tipo de tentação, mais uma vez se referindo a Jesus, porém sem pecado. Ou seja, os dois textos estão dizendo assim: Jesus não cometeu pecado algum. Ele era perfeito. E por ser perfeito, ele poderia ser oferecido em nosso lugar, o justo pelos injustos. A justiça romana também usava a palavra tetelestai. Em Roma, era costume fixar na porta da cela do prisioneiro uma placa descrevendo o seu crime e também a pena aplicada. Após se pagar a sentença, esta placa era retirada da porta e nela era carimbado tetelestai, dívida paga, justiça feita. Assim, a pessoa não poderia mais receber acusação, pois a sua dívida já estava paga para com a justiça. Lá em João capítulo 8, versículo 32, nós lemos assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós que já conhecemos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, nós já estamos libertos. E em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ainda nos diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo liberta da escravidão do pecado e de uma vida sem sentido todo aquele que nele crê. Então veja, a nossa dívida já foi paga. A justiça de Jesus Cristo é imputada sobre todo aquele que nele crê. E podemos dizer: tetelestai, dívida paga, justiça feita. Jesus, após cumprir cabalmente as profecias e seu ministério, declarou: tudo está consumado. Tetelestai. Nós, pecadores, possuímos uma dívida impagável para com Deus. Este ônus nos condena. Esta dívida refere-se ao pecado que herdamos de Adão e também aos pecados que cometemos. Deus, por ser puro, não pode ter comunhão com o pecador. Esta é a grande agonia do ser humano. O fato de ser uma criatura espiritual, sentir a necessidade de estar ligado com o divino e procurar por respostas para que a sua alma se aquete. Já nascemos com o maior de todos os problemas, a separação para com o Criador, por sermos pecadores. Jesus veio resolver esta crise internalizada. Ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Esta é a única maneira de se aproximar do Pai. Jesus disse, lá em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. O justo morreu no lugar do injusto. Ele é o sacrifício eterno. Ele é o encanto da nossa alma e a razão da nossa vida. Obrigado por você me acompanhar até o final. Se este vídeo foi relevante para você, não esqueça, dê o seu joinha e também considere se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito a sua inscrição. E todo esse engajamento faz com que o YouTube cada vez referencie mais os nossos vídeos e outras pessoas serão alcançadas pela explicação simples do Evangelho. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.